go there to argue now. Not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. In the fastness billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that flowed. Glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to His. Now, while we sing the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now I want the ministers, that they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide with thee.
along, and after a while he made out like he was going to go on past the little place. Agora, enquanto ele andava, e após algum tempo, ele fez como quem ia passar adiante para outro lugar. You know, sometimes he does that. Sabe, às vezes ele faz isso. Have you ever thought of that mother, you in the wheelchair? It looked like he's just going to pass you by. Você já pensou nisto, mãe? Você na cadeira de rodas, e parece que ele vai passar direto por você? You ever think of it, brother, sister? You people out there that's turned down today by cancer? Você já pensou nisto, irmão, irmã? Vocês, pessoas ali fora que estão desenganadas hoje pelo câncer, The doctors turned you down, nothing they can do. os médicos te desenganaram, nada podem fazer. You that say, well, if Você que diz, bem, se that woman sitting there was just a shadow and the best of doctors and the cancer was in the uterus first, wasn't it, sister? aquela mulher assentada ali era apenas uma sombra, e os melhores médicos e o câncer estava primeiro no útero, não estava, irmã? Went into the spine and even the holes that eat through her intestinal tracts and things. Subiu para a espinha e até mesmo os orifícios foram comidos no aparelho intestinal dela e coisas. How could she live? Como poderia ela viver? That's what her doctor said to me. How can she live? Foi isto que o seu médico me disse. Como poderia ela viver? I said, because he lives. That's why. Eu disse, porque ele vive, esta é a razão. It isn't for me to question. Não é para eu questionar, It's for me to believe it. Right. é para que eu creia nisto. Correto. Said, thus saith the Lord, sister. I've never been in your place, but there's a little chicken house back here. In 3 days you'll visit it. Disse, assim diz o Senhor, irmã, eu nunca estive na sua casa, mas há um pequeno galinheiro ali atrás. Em 3 dias você irá ali. She did. Ela foi, That's right. She's here yet this morning because he lives. e ela ainda está aqui nesta manhã, porque ele vive. He made out like he's going to let her die. Ele fez de conta que ia deixá-la morrer. When I come to her house, she said, preacher, I'm not worthy that a minister would come into my house. I'm a sinner. Quando fui à sua casa, ela disse, pregador, não sou digna de que um ministro entre na minha casa, pois sou uma pecadora. I said, that's what Jesus died for you sinners. E eu disse, foi para isto que Jesus morreu, por você, pecadora. His reputation's made where sinners are. That's right. Sua reputação se dá onde estão os pecadores, correto? His reputation is not hurt by sinners, it's made by sinners. Sua reputação não é arruinada por pecadores, é formada por pecadores. It's self-righteous is where he's hurt. That's right, that you won't humble yourself to him. É a hipocrisia que o fere, correto? Isto é certo, quando você não se humilha a ele. Notice, Observe, and he made like he would pass by. ele fez como se fosse passar direto. Dad, you with the heart trouble. Mother, you with the cancer. It's going to die. You know you got to die. Papai, você com problema no coração. Mamãe, você que vai morrer com câncer. Você sabe que você tem que morrer. Maybe Talvez you say, well, I've been a Christian all my life, Brother Branham. você diz, bem, eu fui cristão por toda a minha vida, irmão Branham. Why would it happen? Porque isto aconteceria? I've asked him, Eu tenho indagado a ele. but maybe he just made like he's going to go by. Mas talvez ele simplesmente esteja fazendo como se fosse passar direto. That's what he done to Cleopas and them. Foi isto que ele fez com Cleófas e outros. He said, made out like he knew all the time he was going in. Ele disse, fez como que ele sabia o tempo todo que ele ia entrar. He knew all the time he was going with him. Hey, Ele sabia o tempo todo que ele estava indo com eles. so he said, they act like he's going on by, and they constrained him. Então ele disse, eles agiram como se ele estivesse passando e eles o constrangeram. Come in. We love you. Entre, nós te amamos. That's the way. Esta é a maneira. Come in and
abide with us. Entre e fique conosco. Bom dia, irmãos. É mais uma vez que nós estamos aqui, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Nós vamos cantar o hino de número 308. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali. Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e se guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali. Amém.
Nós vamos ler os Salmos do capítulo 1, irmãos. Primeiro capítulo do livro de Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que sai. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez em Tua presença. Sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, ó Pai. E nós aqui estamos para cumprir este propósito, Senhor. Esteja conosco mais esta manhã, Pai. Nesse dia de domingo, nós dedicamos ele a Ti, Senhor, nesta hora. Que possamos ser ricamente abençoados, ó Pai, com a palavra que iremos ouvir agora, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas a cada um de nós, ó Pai, entregamos a Ti nossas vidas nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, pastor José Alves. Podeis levantar, né? Bom dia, irmãos. É para nós mais um dever com satisfação, né? De estarmos aqui. Nós agradecemos a humildade de vocês de vir à casa de Deus para estarmos juntos aqui. Por quê? Porque você poderia estar em outro lugar, até mesmo em outra cidade, mas você está aqui conosco por vontade e predestinação de Deus, né? Nós estamos aqui presentes. Nós vamos continuar estudando a mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. Eu fico um pouco até admirado de ver como o profeta desta era, ele pegava uma escritura, como ele pegou Efésios capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele nos traz uma mensagem baseada nesta escritura, nos mostrando como nós devemos revestir. Primeiro, é uma necessidade. E depois, para quê? Qual é o motivo? Para que estamos revestindo desta armadura de Deus? Porque a ideia e a diversidade de nossa vida nos leva a pensarmos até mesmo por necessidade em muitas coisas relacionadas à vida. Como se preparar financeiramente, como se preparar intelectualmente,
para o nosso conforto, né? Porque a vida é assim. Você consegue um bom estudo, um bom emprego, para melhor conforto. Você não vai deixar de ser humano e de alcançar a mesma finalidade que as demais pessoas que não alcançou, que não teve, que você tem, alcançarão. Mas, para o melhor conforto, você às vezes tem que desenvolver nesses aspectos, né? De estudar, de formar, de conseguir um emprego, de conseguir bens materiais. Mas não é nesse sentido que nós estamos estudando, não. Isso são coisas secundárias. O que é secundária? A coisa que fica em segundo plano, né? Que pode ser bom, mas o nosso primeiro interesse, primeiro plano, sobretudo, é estarmos preparados para não sermos levados ao engano, à destruição. Por quê? Porque você está preparado. De todos os meios que vêm, os ataques, você está protegido. Como Paulo diz aqui, olha, das trevas deste século nós sabemos que são 100 anos. Agora, na era cristã, nós estamos no século 22. Deste século, quer dizer, dessa geração, dessa condição humana, desta condição do mundo, contra as hostes espirituais da maldade. Olha só, é isso aqui que é o nosso maior objetivo, através da nossa fé, através da mensagem, através da palavra. A palavra que é toda a armadura que você consegue, é a palavra. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque existem muitos lugares que não são celestiais. São até necessários. Existem pela condição humana, pela condição que Deus estabeleceu as coisas neste mundo, mas são naturais e até infernais. Depende dela, né? Depende do que está operando ali. Agora, lugares celestiais não é apenas um culto cheio de emoção. Pessoas chorando, pessoas falando línguas estranhas, o que seria muito bom. A emoção, ela é importante, mas não é tudo. Não é propriamente neste momento da emoção, mas lugar celestial pode ser a igreja, pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, porque não tem um lugar melhor para nós meditarmos, orar, do que o quarto, onde você pode entrar, fechar a porta, trancar, né? Porque fechar aqui é você ficar seguro ali dentro, de que ninguém vai entrar ali para te interromper. Então, não tem lugar, irmãos. Se falam tantos os poetas dos hinos cristãos, e mesmo em poesias, se falam tanto em orar no mato, orar na serra, orar no monte, e ir a lugares
lugares que fazem retiros, onde eles vão ali para meditar. Pessoas sentam debaixo de uma árvore sozinho, o outro lá debaixo de outra árvore, e fica ali 1 hora de meditação, lendo a Bíblia, lendo a mensagem, orando. Esses lugares são bons, mas nada é comparado ao nosso quarto, aonde você entra para orar. Você vai para o mato orar, eu já fui muito, já convivi a esses anos todos, até dormindo lá no mato. É muito bom, mas lá tem o mosquito para te perturbar, lá tem o carrapato para te perturbar, lá tem o espinho, lá tem um animal chegando, lá tem um barulho, lá vem a chuva, e sempre é alguma coisinha que perturba, né? Agora, quando você está dentro do quarto, não, é o melhor lugar, porque ali você pode orar e entrar no Espírito. Então, são lugares celestiais, é onde você envolve as coisas de Deus, é onde você está na presença de Deus, é o lugar, um dos melhores, né? Lugares celestiais. Mas não pensamos nós que só você e os irmãos, só você e o Espírito Santo vai estar nestes lugares celestiais. Não. Nós já aprendemos o suficiente para saber que o diabo também vai nos lugares celestiais. O diabo também entra, o diabo também, ele visita lugares celestiais. Porque se ele foi ao próprio céus, numa reunião de Deus, Deus convocou lá os súditos, os anjos, para uma reunião, e o diabo foi lá. A Bíblia diz que ele foi, se assentou lá, e Deus conversou com ele, disse: e você, de onde vem? Onde você estava? Porque ele tinha estado ali, ele era anjo também, ele convivia ali nos céus. Foi expulso por Miguel, por Gabriel, que são os anjos, são os querubins. Querubim é o anjo que faz o sacrifício na presença de Deus. Eles oferecem, né? Como aquele que pegou lá do altar uma brasa com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, profeta, né? Para purificar os seus lábios. Então esses anjos expulsaram, nós estamos falando na hierarquia, né? Então Gabriel, serafins estão numa hierarquia superior. Também Lúcifer estava nessa hierarquia superior, representado por milhares de demônios, de anjos rebeldes. E eles foram precipitados na terra. E ele chegou ali e Deus disse para ele: onde você estava? Como se Deus não soubesse, né? Como se Deus não fosse onisciente e onipresente. Mas Deus sempre faz isto. Ele trabalha muitas vezes dentro das nossas limitações. Então ele perguntou: de onde você estava? Ele disse: lá, eu estava lá na terra, passeando por ela, rodeando lá. Ia nos clubes, ia nos jogos, ia lá nas festas, e eu ia lá na campanha política, e eu descia, andava nas ruas, nas avenidas. Ele estava dizendo isto, né? Estava lá, rodear pela terra, passear por ela. Então Deus
Olha só, se ele foi lá nos céus, ele não viria aqui? Irmão Branham disse que ele vem, só porque ele não faz nada contra ninguém aqui. Não lhe é permitido fazer nada. Não lhe é permitido. Como ele pode entrar na sua casa, mas sem fazer nenhum dano a você, porque Deus está ali para te proteger de todo o mal. Nós vamos continuar a mensagem. Agradecemos também a companhia aí dos irmãos pela internet. Depois nós podemos até citar os nomes deles, né? A relação dos que estão nos acompanhando. Nós estamos já há dias estudando esta mensagem aqui, que foi pregada pelo profeta desta era em um sermão gravado, impresso, e nós estamos fazendo uso da leitura da mensagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Já estamos aqui no parágrafo 66, onde paramos domingo passado. A Bíblia diz que não temos que lutar contra as potestades, a carne e sangue, mas lutarmos contra os poderes espirituais. Agora, se você apenas visse isto, como eu disse há pouco atrás, estamos ressuscitados com Ele agora, com Jesus. Você não vai morrer, você já está morto. Vem, mas o nosso espírito está vivo nele. Então não estamos lutando contra o natural, coisas científicas. Estamos lutando contra poderes espirituais. Esse já está morto aqui, não é fisicamente. Você está morto para as coisas do mundo. Você saiu da vida mundana, da vida do mundo, e está agora vivendo uma vida cristã, uma vida espiritual. Você está escondido, porque essa morte é fazer com que você esteja escondido. Escondido. O profeta diz que nem o diabo consegue te encontrar. Porque você passou pelo Calvário, passou pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, passou pelo batismo do Espírito Santo. E o diabo, ele só vai até certo ponto. Ele não vai ao Calvário, ele não passa pelo sangue, ele não passa pelo batismo do Espírito Santo. Então, nesta condição, ele te perde. Ele sabe que você mora ali na rua tal, ele te vê passando na rua, ele te vê vindo para a igreja, mas ele não conhece o que está dentro de você. Não sabe o que está acontecendo. Nesse sentido, ele te perde. Mas o nosso espírito está vivo nele. Então, não estamos lutando contra o natural, coisas científicas, porque nós ficaríamos aqui falando de tantas coisas que são usadas para destruição. Estou repetindo o 66. Não, você não estaria, porque vocês já imaginaram nós brigarmos contra a bomba atômica? Para que foi criado bomba atômica? Depois não ficaram satisfeitos e ainda criaram a de hidrogênio, que é mais poderosa, não é? Para que isto? Nós iríamos na Rússia, iríamos em Israel. Dizem que no Brasil não tem bomba atômica. Eu não quero ficar na frente, né? Mas dizem que não.
Então, nós iríamos lá no governo e diríamos assim: olha, vocês não deveriam ter feito isso, vocês vão matar crianças, vão matar inocentes, como acontece em toda a guerra, agora mesmo lá na Ucrânia, né? É o civil, quer dizer, pessoas que não têm nada com o problema, estão morrendo, sendo destruídos. Voltando aqui, irmão Deus. Mas o nosso espírito está vivo nele. Então não estamos lutando contra o natural, coisas científicas. Estamos lutando contra os poderes espirituais. Você sabe, os lutadores, eles praticam o quebra de barreiras e coisas. Mombrana está se referindo à luta de boxe, não é? Que ele foi um lutador quando ele ainda não tinha tido experiência com Deus e chegou a ganhar todas as lutas que ele lutou. Então ele conhecia muito essa prática, né? Os lutadores, eles praticam o quebra de barreiras e coisas. Mas você não quebra o apoio, não. Pode você imaginar um lutador aparecendo agora? Que coisa! Com as suas unhas polidas, vestido de calções, com todos os tipos de contas de rosário, de ouro ao redor disto. É uma pessoa que ela não está preparada como um lutador, né? Mas ela está querendo ser social, parecendo um lutador muito bom, mas aquilo é apenas intelectual. Se ele não possui uma força escondida ali, então, quando o inimigo se apoderar dele, ele poderá tirar dele seu rosário intelectual, de seu derredor e tudo mais, não faz muita diferença. O que ele vai se apresentar ali, né? Então, toda a nossa intelectualidade não significa nada se não houver um poder do Espírito Santo. Aonde está esse poder? Escondido ali. Escondido ali. Estava lendo ontem sobre Sansão. Aliás, vou deixar a Mombrana entra aqui nesse assunto de Sansão. Uma coisa tão mal entendida, porque a mente, ela cria as coisas de acordo com o seu raciocínio. Você imagina, né? Chama-se imaginação. Então, quando se fala da força de Sansão, se imagina um gigante muito grande. Mas olha só, poder do Espírito Santo escondido ali. Ele é oculto, ele muitas vezes não é visto. Por que uma pessoa tão frágil, ela consegue vencer tantas lutas na vida? Mulheres frágeis, homens frágeis, eles conseguem vencer tantos obstáculos, tantas coisas, chegam até ficar idosos, fraquinhos, cambaleando, mas vencendo coisas que muitos gigantes não venceria, não daria conta. Mas nós estamos em uma disputa de luta livre. Luta livre é aquela luta que vale tudo, né? Não estamos lutando com uma psicologia intelectualmente bem vestida, mas estamos lutando com o poder e a promessa de Deus que pode romper qualquer força
de qualquer demônio a qualquer tempo. Então você já está fazendo esse desafio, né? Desafio, ele está te escutando. Ele está nos escutando. Porque nós estamos aqui para qualquer demônio e qualquer tempo. Jesus, nosso Senhor, provou isto quando ele era Emanuel. Esse Emanuel é quando ele estava aqui em carne. Deus, ele mesmo feito carne no nosso meio. E quando ele encontrou com Satanás, para mostrar que Satanás poderia ser derrotado através da palavra, todas as vezes que Satanás se aproximava dele, ele dizia: está escrito. Essa era a arma de Jesus. Era a espada que ele usou, que é a palavra. Todas as vezes está escrito. Oh, como eu gostaria de tomar o tempo em algumas anotações que tenho aqui, das coisas que ele disse. Quantas vezes ele venceu o poder de Satanás com está escrito. Oh, que coisa! Mostrando que aquela pessoa fortificada atrás da palavra de Deus pode gritar: está escrito. Solte-o. Solte, Satanás, pois está escrito. É a única coisa que Satanás respeita é a palavra, irmãos. Porque ela é uma espada. Quando ela bate nele, ela estraçalha ele. Se você permanecer atrás da palavra, se estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes. Isto é correto. Não pode estar errado. Aquilo tem que estar correto. É um desafio. Um desafio que nós fazemos primeiro conosco. Você não deve exigir nada que você não faça primeiro. O irmão Branham disse que ele não exigia nada que ele não estivesse disposto a fazer primeiro. Então você tem a palavra em si. E quando o cristão tem a palavra em si, ele não teme nada, irmãos. Não é que eu estou dizendo, você não deve temer. Não precisa do pregador falar isso. Não precisa de um pastor subir no púlpito e gritar com as pessoas dizendo: você que tem a palavra em você, você que vive na palavra, você que está certo com a palavra, você não precisa temer. Não, isso é automático. É automático. Eu não preciso dizer, apenas o meu dever é fazer com que você tenha o interesse e a necessidade. Que necessidade temos? Tem o interesse e está disposto a estar cheio, a estar vivendo a palavra. A partir desse momento, a vitória é nossa. A vitória é nossa, já não temos mais nada o que preocuparmos. Apenas viver, não é? Se nós precisamos daquela força escondida como tinha Sansão. Eu vi o quadro intelectual de Sansão que alguém desenhou. Ele tinha ombros honestamente. Eu não creio que o homem poderia se colocar na plataforma. Eu nunca vi ombros como aqueles, bem musculoso, né? Aquilo não seria nenhum mistério. Como ele poderia pegar um leão e dilacerá-lo ao meio, quer dizer, quebrar ele ao meio, né? Quantas toneladas não tem nas mandíbulas, no queixo de um leão? Você não consegue abrir a boca nem de um pequeno vira-lata, se ele fechar os dentes mesmo.
E agora Sansão pegar um leão, eu não sei precisamente, mas ele pegar a boca daquele leão e abrir assim, arrancar a ovelha lá de dentro, soltar a ovelha e estrangular aquele leão. Olha só a força dele. A força que estava ali escondida, hein? Escondida. Aí o profeta diz que eles desenham ele como se ele fosse um grande, enorme homem. Aquilo não seria nenhum mistério. Como ele poderia pegar um leão e dilacerá-lo ao meio, ou pegar os portões e subir a colina com eles, ou algo assim, isto não seria nenhum mistério para um homem daquele tamanho, quer dizer, tão forte como eles desenham. Pegar aquele portão de Gaza, que eles fecharam ele lá dentro da cidade, para prender ele. Quando estavam todo mundo lá pensando que ele estava preso, ele foi lá e pegou aquele portão enorme, toneladas, arrancou ele com portal e tudo, jogou nas costas e subiu, foi por lá em cima do monte. Precisaria de um guincho, né, uma coisa assim. Muitos homens, gastaria muitos homens para levantar aquele portão e pôr ele na carroceria de um caminhão. E ele pegou aquilo. Mas ele era pequenino, uma pessoa insignificante, de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, um filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe, cabelinho encaracolados, pequenininho. Nós estávamos conversando com uma senhora que veio da Itália, aí ela viu o Eza, disse, picolino, é a gramática deles lá quando se refere a uma criança pequenininha. Agora a Dames, que já é mais esperta do que todo mundo, ela disse, não, papai, no desenho lá no desenho do pica-pau, tem lá o picolino, que é um passarinhozinho pequenininho assim, que eles chamam de picolino. Mas não tem nada a ver com o picolino do desenho animado. É a linguagem, é a gramática deles lá na Itália, né? Nós tivemos essa semana com uma mulher que há 30 anos mora lá, e quando ela viu Esdras, ela gritou, ó, picolino. Uma pessoa insignificante, de cabelos encaracolados, cabelo cheio, não é? Mais ou menos assim, um filhinho da mamãe, com pequenos cachos balançando. Dengoso, né? Da mamãe. Mas onde estava aquela coisa? Eles não podiam compreender onde aquela, como ele poderia pegar a queixada de um jumento e acertar. Ai, pega para mim aqui dentro, no fundo aqui, ó. Tem uma queixada aqui, ó. Eu já mostrei uma vez para a igreja, mas é melhor mostrar de novo. O que é uma queixada? Porque, especialmente as crianças, ficam pensando assim, mas o que é queixada? Esse osso de baixo aqui do jumento. Então, ele não tinha outra opção, irmãos. Olha aqui. Isso aqui não é de jumento, não. É de uma novilha, mas é a mesma coisa. Está aqui, não é? Ele não tinha outra opção, ele estava cercado. Eu não vou citar, eu li ontem, nós lemos ontem, estudamos isso aqui, a vida de Sansão, porque primeiro ele pegou as raposas, atrelou as caudas, pôs fogo nas searas, queimou o trigo lá dos filisteus, aí ele correu, e eles colocaram 1000 soldados preparados para matar Sansão.
E ele estava indo. Vamos continuar lendo com o profeta. Como ele poderia pegar a queixada de um jumento e acertar, olha isso aqui, aqueles capacetes com cerca de 1 polegada de espessura? Qual é a medida de 1 polegada? 2,5 centímetros, passando um pouquinho. 2,5 centímetros, de bronze, hein? Não era de plástico, não. Era de bronze. E ele bateu 1000 vezes um pedaço de osso desse aqui, ó, 1000 vezes, porque ele matou 1000 soldados. Eles entravam e ele batia, caía morto. Esse osso aqui entrava, passava 2,5 centímetros de bronze e entrava lá no cérebro e machucava, quebrava o cérebro daquele soldado. Não é só o crânio, não, porque o crânio é o osso de fora, né? O cérebro é os miolos aqui, lá dentro. Então ele batia, ele caía, ele batia, ele caía. Eu não sei, eu fico pensando assim, que logo que ele terminou essa guerra, ele deu tanta sede, que ele pediu a Deus para providenciar água para ele, e Deus fez a água sair do chão assim, ele bebeu e seguiu a viagem, forte. Agora, você já pensou 1000 vezes, pá, 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 só isso aqui precisa de muita virtude. Só isso aqui, só de você bater 1000 vezes, já precisa de muita força. Sim, se você não tem poder escondido, acho que eu já perdi de novo. Assim. E aquela velha queixada teria se quebrado com o primeiro golpe. Um velho osso seco de queixada esfarinhando. Se eu bater isso aqui, irmão, nesse púlpito aqui, ele quebra tudo. Mas ele simplesmente derrubou aqueles filisteus de um lado e do outro com aquilo. Ou era aquilo, era um poder escondido. Não era o osso frágil, era o poder escondido. Guarda essa frase aqui, irmãos. Lá atrás ele falou do poder escondido. Então você tem esse poder escondido. Vem, não sabia onde isso estava, de onde estava vindo essa força. É isto com a igreja hoje. Você tem um poder escondido. Oh, que coisa! Algo que os fortifica. O que é isto? É a palavra, a manifestação da graça de Deus para com seu povo. Sim, Senhor, sim. Se você não tem o poder escondido, hoje estudamos em escolas, enviamos nossos filhos para uma escola bíblica, tudo bem, nada contra isto, nenhuma coisa, mas não é isto que conta, não é a teologia que conta. Você sabe, Pedro naquela noite, como ele teve, quando o sumo sacerdote se aproximou, seu servo, ele desembainhou a sua espada. Ele podia duelar, brigar com a espada, né? Ele puxou a sua espada e cortou fora a sua orelha. Sim, ele teve muita força em seus braços, mas quando foi necessária a coragem espiritual, ele não a possuía. Ele possuía força física para duelar com espada. Mas agora chegou a hora da força, que ele precisava de uma força espiritual.
ele não a possuía, essa força espiritual. Ele negou a palavra do Senhor, porque Cristo era a palavra de Deus manifestada. E quando ele negou a Cristo, que era Jesus Cristo, deixar bem claro para todos, então ele estava negando a palavra. Então ele a negou. Oh, como eu gostaria de continuar nisto por mais alguns minutos, como que aquela palavra, ele disse: se eu não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Mas se eu faço as obras de meu Pai, então creiais nas obras. Já que não quer crer no homem, creia no ministério dele. Creia nas obras. Porque o que é errado, irmãos, é quando a pessoa se apresenta uma coisa bonita, importante, atraente, e as obras dele não correspondem. Aí é falha total. Mas, às vezes, dentro da fragilidade, das falhas, dos erros, mas você olha o resultado, olha as obras. E ele disse: vós, hipócritas, podeis ver os sinais nos céus, como a chuva chegando, e assim por diante. Porque ele diz assim: vocês olham lá nos céus e vê as nuvens, e falam: amanhã vai ser frio, amanhã vai ter chuva. Sabia discernir tudo isso, né? Sabe discernir a lua, agora é lua cheia, agora é minguante, agora a minguante para tirar madeira e a cheia para outras coisas, para plantar rama de mandioca, para fazer tudo. Sabe tudo da natureza, mas não entende a hora que nós estamos vivendo espiritualmente. Eu falei ontem, conversando, eu disse: olha, infelizmente, nós temos a maioria dos crentes da mensagem, eles não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Não sabe. Eles agem, você vê como eles agem, como eles estão fazendo. Precisa de alguém para chegar e dizer: irmão, não é assim não, irmão, não é assim não. São ovelhas, irmão. A ovelha, ela não tem liderança própria. A ovelha não sabe seguir sozinha. A ovelha, se ela for tentar ir sozinha, ela se perde. Ela precisa de um pastor para dirigir ela. Então, a fragilidade da igreja não depõe contra ela, não. Não depõe, não. Nós temos que reconhecer primeiro a nossa fragilidade, a sua, a minha. E depois entendermos que isso é até necessário. Eu não diria melhor, importante. É até necessário para que a pessoa descanse na liderança. Agora, o difícil é quando começa a ter as opiniões próprias e achar que pode, que entende, e começam a discutir até doutrina bíblica, doutrina da mensagem, e ter suas opiniões próprias. Aí fica difícil de você mexer com essa pessoa. Fica muito difícil. Não podeis discernir os sinais do tempo, pois vós, se me conhecesseis, teriam conhecido o meu dia. Você encontrou isto? E Pedro viu tudo aquilo. Ele ouviu tudo aquilo. E com um braço que poderia cortar o servo do sacerdote, ele deveria ter sido um verdadeiro espadachim, porque ele era um servo do sacerdote. E ele era um guarda. Ele saiu dali, podia usar a sua lança, mas Satanás estava ou melhor, Pedro estava bem melhor com a lança.
ou com a sua espada, do que ele estava com a sua lança. Ele cortou fora a sua orelha. Vamos estar analisando aqui a condição do servo, né, que teve a orelha cortada, porque ele era um homem preparado. Ele tinha condição, ele poderia ter lutado com Pedro. Mas Pedro estava bem melhor com a lança, ou com a sua espada, do que ele estava com a sua lança. Ele cortou fora a sua orelha. Mas quando era para ele ter a verdadeira coragem interior, ele aqui é Pedro, né? Precisava de ter coragem interior, coragem lá de dentro, né? Ele não a teve. Não, ele não teve. Quando ele viu aquela palavra, agora eu vou ficar religioso. Quando ele viu aquela palavra sendo manifestada, e sabia que aquele era o dia para aquilo estar ali, e vendo isto ser provado exatamente como Deus disse que faria, então com toda a sua força intelectual, com todo o seu ser físico, e assim que é hoje, homens que simplesmente se aproximam e colocam seus nomes em um livro, e aqueles que estreitam as mãos de um ministro, e se ocorresse de estar em um escritório e o patrão lhes passasse um drink, eles tomariam. Eles tomariam por seu emprego. Olha só, irmãos, escola dominical, não esqueça, né? Muito próprio, né, o assunto. Porque a pessoa se mostra ser crente, mas dobra por pouca coisa. Você não tem que ser enjoado, aquele crente enjoado dentro da empresa, dentro do emprego, insultando o patrão, e como eu já disse aqui, às vezes tem crente que entra num ônibus e pensa que tem que cantar a viagem toda para dizer que ele é crente. Não precisa disso, não. Você não tem que falar que você é crente. Olha só, essa força aqui, ela está escondida. Essa força espiritual, essa força que vence, ela está escondida. Você não tem que colocar nada de qualquer coisa para chamar a atenção. Mas são pessoas que caem por coisinha à toa. Coisinha à toa, irmãos, à toa. Por causa de um negócio. Um negócio. Faz um negócio e aí, por causa de pequeno valor, a pessoa abandona Deus, abandona a palavra, abandona tudo, fica aquela cobra coada lá de um lado. Vira aquela coisa intrigante, irritada. Mas você trocou o seu destino eterno, o seu arrebatamento, por essa coisinha, meu irmão. Oh, mas... E aí sobe na gueroba até de cabeça para baixo. É por causa de um drink. Porque se não tomar, o patrão manda embora. Ô, senta aqui, vamos tomar uma cerveja comigo aqui. Na hora de pagar seus dízimos na sua igreja, você tem medo de trazê-los, porque você tem medo de morrer de fome. Oh, irmãos, eu fico até com vergonha para a pessoa. Fico com vergonha, porque a pessoa fala assim, eu não vou entregar meu dízimo, não, porque senão como é que fica meus remédios? Eu tenho que comprar remédio.
Eu falei para uma irmã, ela falou desse jeito para mim um dia. Só porque logo também vai embora, assim, desaparece, não volta mais nunca na igreja. A pessoa está esperneando para morrer. Porque você sabe que a pessoa, aliás, o ser animal, né, quer ser ele humano ou qualquer animal, na hora de morrer é a hora que ele dá mais coice e põe força. Não fica perto dele, não. E às vezes a pessoa fala certas coisas para você porque ele já está agonizando para morrer espiritualmente. Eles usam essas expressões, né? Então eu tenho medo de entregar porque eu vou morrer de fome. Embora Deus tenha feito a promessa de que Ele cuidaria de ti. Todas estas coisas. E quando você vai à igreja e o Espírito Santo cai sobre o povo, e algo em seu coração lhes diz: isto é isso. Melhor, deixa eu consertar a gramática. Isto é isto. Esta é a palavra. Porque é errado você dizer isto é isto, mas o Espírito Santo dizer amém, não é? Esta é a palavra. E quando você vê o batismo e tudo mais sendo trazido da palavra, você tem medo de tomar aquilo. Esse medo aqui, irmãos, não é propriamente um medo que você tem de vaca que pega, medo de ladrão. Não é esse tipo de medo. Medo é falta de coragem de fazer aquilo. Você não tem coragem de tomar aquela decisão e dizer assim: eu vou ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu vou batizar. E aí eu vou para a igreja, e eu vou tomar a ceia, e eu vou congregar, eu vou preparar para o arrebatamento, porque não tem outro meio. Mas as pessoas não querem nem começar, que é ser batizado. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é um começo. É um começo. Depois que você batiza, aí você está cadastrado, você está já preparado para ingressar, gozar dos seus deveres e direitos de Deus. Porque nós temos deveres, mas as pessoas só pensam nos deveres. Eu tenho medo porque eu vou ter que fazer isso, eu não vou poder ir mais nas festas, eu não vou poder mais deixar de aparar a ponta do cabelo, e falando das mulheres, né? Eu vou ter que usar roupa decente. E aí como é que eu fico? Eu chego lá na festa, minhas colegas, minha família vai rir de mim. Vai rir de mim, vai me chamar de fantoche, de coisa feia. Olha, imagine, irmãos, compare, irmãos, aquelas irmãs lá da Era Média, que foram levadas para arenas de leões, comidas ali, chegaram ali saudáveis. Não era uma carniça que jogava para os leões, não. Era pessoas saudáveis, era moça de 18 anos, de 20, mulheres de 40 anos, povo, jovem, rapazes, eram levados ali, jogados para aqueles leões, e eles estraçalhavam aquelas pessoas ali, para a satisfação dos argozes que estavam lá em cima, rindo e aplaudindo. Por quê? Porque não negaram a fé. Vou sempre falar nisto. Uma mulher amarrada em um poste, com um monte de lenha debaixo, só de ficar amarrada em cima de um poste ali já é terrível, não é? Imagina que desconforto, que dor no corpo, que agonia. E depois ainda acendiam aquele fogo debaixo delas
e passava pinche no cabelo, cabelo grande. E o fogo passava e pegava naquele pinche, porque é petróleo, pega fogo, e subia e queimava aquela pessoa até virar um torresmo. Agora tem gente que não quer ir para o serviço e ser criticada pelas colegas, e muitas delas até desistem da fé, por causa dessas coisinhas, picuinhas. Oh, irmãos, eu comecei na fé, eu tinha 18 anos. Eu comecei o ministério, eu tinha 19 anos. Eu não estou falando de coisa de velho, não. Eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu tive milhares e milhares de oportunidades em tudo que vocês pensam. De crescer, de ser isso, de ser aquilo. Nunca vi nada difícil. Nunca achei nada difícil. Eu não sei se é convicção, né? Porque a pessoa que tem convicção, ele tem cabeça erguida. Quando você vê um crente de cabeça baixa, qualquer coisa está caindo, ele não tem convicção. Ele não tem convicção da fé dele. Ele não tem convicção do arrebatamento dele. Ele está na igreja por uma religião. Ele está na igreja por causa do marido que vai para a igreja. Por causa da esposa que vai lá e ele vai também, fazendo companhia. Mas ele não tem convicção própria. Ah, você tem medo de pedir o batismo e tudo mais, sendo trazido da palavra? Você tem medo de tomar aquilo? Qual é o problema? Lhes falta coragem. Coragem espiritual para levantar. Então ele não tinha isto. Ele podia duelar, ele podia dizer: agora eu pertenço a tal e tal, eu te faço compreender. Mas aquilo não era o que era. Mas quando ele viu a palavra manifestada e a negou, então, oh, que coisa horrível foi aquilo. Pedro negando a palavra. Meus irmãos, depois do Pentecostes, ele subiu e se revestiu de toda a armadura de Deus. Com certeza ele teve coragem, então, porque agora ele já estava revestido. Veja, aquilo mesmo, melhor, aquele mesmo sujeito, um crente em Cristo, lhe seguindo o tempo todo, mas ele apenas tinha visto a palavra através da letra. Pedro seguiu Jesus o tempo todo. Aí você fala assim: eu tenho 40 anos de mensagem, tem 52 anos de mensagem, ou até mais, né? Que a mensagem ela foi pregada, começou lá em 33 nos Estados Unidos, oficialmente. Mas antes o profeta já pregava. E você pode ser desse tempo e não ter a coragem. Aí está o problema. Essa coragem aqui, irmãos, não é ser agressivo. Qualquer coisa eu parto para a briga, qualquer coisa comigo é assim. Não, não é isso. Quanto mais você tem coragem espiritual, mais humilde você é. Mais você espera em Deus. Veja aquele mesmo sujeito, um crente em Cristo, lhe seguindo o tempo todo, mas ele apenas tinha visto a palavra através da letra. É isso que é mensagem no intelecto, irmãos. Nós, quando falamos em intelecto, nós pensamos em pessoas cultas, e não é só as cultas. Às vezes a pessoa apenas lê. Ele aprendeu somente a ler, fez o primeiro ano primário, né? Hoje, no primeiro ano, com exceção de alguns
já consegue ler. Mas é muito raro. Mas antigamente, no meu tempo, não. Todo menino que ia para a escola fazia o primeiro ano, ele sabia ler, sabia escrever e sabia fazer continhas. Era tudo que os professores ensinavam de maior interesse. Então você apenas aprendeu a ler e lê a mensagem, e às vezes ela não passa da sua cabeça. Não passa. Ele, a palavra visto, manifestada, mas agora aquilo estava nele. Depois do Pentecostes, estava nele. Glória, aleluia. A palavra flamejante de Deus estava ardendo em sua própria carne. Porque o que arde na alma, arde na carne. Você pode considerar a sua carne a coisa mais imunda, mais suja, mais insignificante. Mas, se você tem Deus na alma, a sua carne também é abençoada. A sua carne também tem, porque ela cria um vínculo com a alma. A pessoa que vive cedendo o desejo da carne, hoje é prostituindo, amanhã é outras coisas, e amanhã é outras coisas, é porque a alma dele está do mesmo jeito. A alma dele está da mesma situação. A alma, porque além do espírito, o mais profundo, dominante do ser humano cristão é a alma. Porque a alma, ela veio de Deus, a alma, ela veio da eleição. Aquilo estava nele agora. E a palavra flamejante de Deus estava ardendo em sua própria carne. O que era isto? Deus nele. Amém. Deus, Cristo, a esperança da glória manifestada em um homem em carne. Olha só, esse homem em carne era Jesus. Era Jesus. Emanuel, Deus conosco, Deus em carne. Mas João diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne é anticristo. Se você não confessar comigo aqui, não desliza não sai fora não. Se você não confessar que Deus está na sua carne, você é um anticristo. Ah, não, mas Jesus lá, o Manuel, era Deus em carne. Era Deus em carne. Mas João disse que se você não confessar isso, confessar é o quê? Declarar. Eu estou declarando para a honra e glória de Jesus Cristo que Deus está se fazendo carne em mim. Não vai deixar de ser humano, não. Você não vai deixar de ser humano, não. Você vai continuar humano, você vai continuar tendo fraquezas, você só vai chegar mesmo ao teto final depois de transformado. Aí vem redenção plena, que é a transformação de nossos corpos. Até lá, você está indo só melhorando, só melhorando, só melhorando. Olha, você quer saber de uma coisa? Deus está tanto na sua carne que quando você põe a mão numa coisa, ela é abençoada. Eu estou fora da Bíblia? Tudo que tocares, abençoado será. Tudo que tocares. Quando você põe a mão sobre uma pessoa, ela é abençoada. Você entrou num negócio por inspiração de Deus, aquilo é abençoado. Quando aquilo não tem resultado, porque Deus não estava naquilo. Agora, eu não quero ser um arriscador. Eu vou arriscar, vamos ver se dá. Não faça isso não, isso aí é bolsa de valores.
cristão não fica jogando em bolsa de valores. Porque a bolsa de valores, ela sobe hoje, cai amanhã, enriquece hoje, quebra amanhã. Eu tinha um professor que falou assim, fiquei rico 2 vezes, rico, e quebrei 2 vezes com bolsa de valores. E é mais americano do que brasileiro, um super crânio da vida. Não conseguiu ficar rico com bolsa de valores. É aquela loucura que vocês já viram, né? Eu tenho muitos anos que nem vejo aquilo, mas a pessoa quando pega um celular e ele fica vendo como é que está a sua aplicação na bolsa de valor, ele grita o dia inteirinho sem parar. É uma 5ª dimensão. Agora, a nossa vida, mesmo material, irmão, não pode ser levada de qualquer maneira. Porque se você complicar a vida material, você complica a espiritual. Que coisa terrível, hein? Então ele não tinha isto. Aliás, está à frente. Eu me perco quando eu paro para falar com vocês. Mas, irmãos, depois do Pentecostes, ele subiu e se revestiu de toda a armadura de Deus. Com certeza ele teve coragem, então. Aí a coragem chega, né? Ela aparece. Eu vou batizar, eu vou viver a mensagem. Irmãos, deve ser a mulher mais exuberante dentro de um emprego, se ela tem que trabalhar fora, né? É uma cristã, de chegar ali bem decente, sem uma gotinha de tinta na cara, de pintura na cara, original, cabelo grande e roupa decente, sapato nos pés, e entrar ali dentro e se assentar ali no meio de Jezabéis, mulheres imorais. Deixa elas falarem, porque quando falam, aquilo é um desabafo do diabo. É um desabafo do diabo. O diabo, ele fica irado com um cristão que está vivendo a palavra. Ele tem raiva. Se ele pudesse te estraçalhar, porque ele sabe que no seu corpo, na sua vida, ele perdeu em tudo. Porque vai dizer que uma irmã que vive a mensagem decentemente, honestamente, ela não tem passado por lutas? Tem demais. Ela tem enfrentado muitos problemas. Ela tem tido necessidade de orar e jejuar para conseguir essa vitória. Não vê acaso, não é acaso, não. Nenhum irmão aqui vive uma vida cristã por acaso, porque é filho do fulano, foi criada a mensagem, se escolinha não sei de quem, do professor tal. Não é isto. Se ele está aqui vivendo a mensagem, ele sabe o quanto ele tem enfrentado na vida para isto. Não, é porque temos coragem, né? Coragem. Havia-se visto manifestada, mas agora aquilo estava nele. Glória, aleluia, a palavra flamejante de Deus estava ardendo em sua própria carne. O que era isto? Deus nele. Amém. Deus, Cristo, a esperança da glória manifestada em um homem em carne. Deus sabia o que ele estava fazendo, sim, Senhor. Não era mais confiar nisto, naquilo ou naquilo outro, mas em Deus. Ele mesmo, amém. Então ele se colocou ali em cima e disse: vós, varões de Israel, e vós que habitais na Judeia, ouçam minha voz. Estes não estão embriagados como supõem. Quem era esse agora? Era Pedro. Era aquele que tinha negado Jesus lá na beira da fogueira.
Pois isso é aquilo que foi dito através do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas, sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei o meu espírito. Amém. Nenhuma intelectualidade em relação àquilo. Ele tinha algo. Agora era tudo real. O que foi isto? Ele estava revestido de toda a armadura de Deus. Não exatamente o que o sumo sacerdote vestia, mas ele tinha algo dentro de si. A armadura de Deus estava dentro, o poder espiritual de Deus escondido para que o olho intelectual não pudesse ver de modo algum. Jesus nunca disse, você viu isto? Ele disse, você creu nisto? Porque quando você vê, é da parte externa. Quando você crê, é por dentro. Olha só, você creu nisto? Jesus nunca disse, você viu isto? Ele disse, você creu nisto? Amém. Oh, que coisa! Que coisa, irmãos. Nós vamos parar aqui. Que Deus possa nos ajudar a alcançarmos, porque é Deus fazendo uma proposta, irmãos. É Deus nos oferecendo uma oportunidade. Você tomar essa decisão, criar esta coragem, que não é apenas uma coragem humana, mas é um sobrenatural de Deus dentro de você, que te faz não ser apenas um fanático. Não é o fanatismo, mas te faz ser aquele crente sereno, firme, convicto, né? Montbrand diz, você encontra com ele na segunda, ele é firme, encontra terça, ele é firme, encontra quarta, ele é firme, quinta-feira ele está firme, sexta-feira ele está firme, sábado ele está firme, domingo, o dia todo ele está firme. É uma estabilidade que Deus estabelece dentro de nós. Oh, irmãos, se todo crente fosse desse jeito, o pastor podia viajar, passar um ano fora, sem culto, o dia que ele chegasse e reunia o povo, estava do mesmo jeitinho. Estava a mesma coisa, a mesma fé. Mas não é sempre assim, né? Montbrand disse, se você viaja e você chega, o diabo entrou, tem irmão brigando com o outro, tem irmão com raiva do outro. Isso é toda a igreja, irmãos, toda a igreja tem estas coisas. Você não precisa se preocupar, estranhar, porque tem na igreja um irmão que está com raiva do outro. Não, pode ficar despreocupado, toda a igreja tem isto. Agora você não tem que fazer isto, você não tem que ser um deles, né? Não, você não tem que ser. Pai Celestial, pela graça do Senhor nós estamos aqui, terminando mais a leitura de uma pequena parte desta mensagem. Com esta reflexo, Pai, da palavra, o Senhor nos ajude, nos dê graça para sermos Cristo em nós, a esperança da glória. Abençoe esta igreja ao voltar para os seus lares. Nós te agradecemos nesta hora pela presença de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa retribuir tanto os irmãos como aqueles que nos acompanham pela internet. Cura, Senhor, os enfermos, liberta todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Nós temos aqui a lista dos irmãos que acompanharam a nossa escolinha aqui.
Primeiro nós vamos lembrar que a irmã Marli, ela está agradecendo a Deus pela oração dos irmãos, porque ela iria fazer uma cirurgia. Nós pedimos, oramos por ela aqui, né? E ela fez a cirurgia e já está bem, está em casa. Deus seja louvado, não é? Graças a Deus. O irmão Divina em Piloândia também nos acompanhou, o irmão Emi Alves em Cachoeira, a irmã Priscila em Paris. Que Deus te abençoe, irmã Priscila. Paris é França, né? Irmão Delavi e família em Três Frechas. Irmã Marli, ela está em Diara, na casa do filho, em recuperação. Deus te abençoe, irmã Marli. Irmão Ezio e família na fazenda Lagoa Bonita. E aqui no meu celular eu tenho algumas pessoas também que estão nos acompanhando, estão conosco. A irmã Sara, de Cachoeira de Goiás, que mora mais ultimamente em São Luís de Montebelos. A irmã Helena Vieira, também em São Luís de Montebelos. A irmã Divina, na Piloândia. E o irmão Jurandir, no sítio Vovô Xará, lá em Fazenda Nova. O irmão Servino, que também deve estar conosco. Um abraço a todos vocês. O nosso amigo Aderson, que é nosso gerente lá do Banco do Brasil em Fazenda Nova, ele me falou assim: o senhor é pastor aonde? Eu falei, sou pastor em Iporá, Tabernáculo da Fé. Ele disse assim: eu estava lá na República estudando e eu ouvia muito Joaquim Gonçalves pelo rádio. Falei, bom, já que você gosta, falei, eu posso te enviar aí o nosso link? Ele falou, envia, faz favor. Então, nosso abraço, Anderson, em Fazenda Nova. Que Deus te abençoe. Somos gratos pela sua vida também, não é? Tem nos ajudado muito aí no Banco do Brasil. Nosso abraço a todos. Até a noite com... vocês estão acordados? Estão acordados. Olha só, a irmã... Oh, meu Deus, a mente está esquecendo o nome de todo mundo. A mãe da irmã Rosa, Iraildes. Mas Iraildes está tão acordada que ela já veio ontem, né? Veio ontem. Deus abençoe. O irmão Anderson e sua família estão conosco, né? Genro, filha e netos do irmão Adeilson. Deus abençoe vocês. Vocês são daqui, né? São daqui e às vezes não são daqui, mas são daqui. Deus abençoe. Até a noite, não é? Deus permitindo. A irmã Priscila, pega o avião aí, vem tomar ceia hoje à noite conosco, amém? No Espírito eu sei que você está aqui. Deus te abençoe. Vão onde os santos possam ir. Minha voz seja somente para adorar. Que meus olhos vejam como os olhos de Deus. Minhas mãos
sejam somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em Sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Que seus pés somente vão onde os santos possam ir. Sua voz seja somente para adorar. Que seus olhos vejam como os olhos de Deus. Suas mãos sejam somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em Sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando para Deus, para que eu possa sempre estar em Sua presença. Eu estou me consagrando para Deus.